Oi gente, meu nome é Ana Laura e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a Índia pra vocês. Nesse vídeo a gente vai abordar um pouco da história e os aspectos gerais e no próximo a gente vai abordar um pouco da economia e desigualdades. Bom, a Índia é o segundo país mais povoado do mundo, com mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. É o sétimo país em extensão territorial e também a sétima economia do mundo. Apesar de ser a sétima economia do mundo, a Índia encontra muitas desigualdades entre a sua população. A capital da Índia é Nova Delhi e o país é uma república parlamentarista. As principais religiões são o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo e o budismo. Bom, esse território que abriga a Índia, ele já é conhecido há muito tempo. Então, basicamente, as pessoas que viviam ali, eles se organizavam em pequenos reinos governados pelos marajás. E esses reinos, eles guerreavam conforme interesses políticos e militares. E, bom, basicamente ele já era muito conhecido pela Europa e tudo mais, porque já existia um estabelecimento de comércio nessa época com essa região. A gente conhece muito a história das especiarias da Índia e também do tecido, né, que eram coisas que eram bem fortes, né, no comércio nessa época. Então já era conhecido principalmente por Portugal, que liderava as expansões marítimas nessa época. E no século XVI, os portugueses eles chegam ali na costa da Índia e se estabelecem ali. E basicamente eles meio que governaram essa região por 4 séculos, formaram uma cidade chamada Goa. E essa ocupação durou até a construção do Estado Nacional Indiano em 1947. Bom, apesar dos portugueses terem saído de lá em 1947, depois da formação do Estado indiano, a Inglaterra dominou a Índia nesse período e ocupou a região. O território indiano ele se tornou uma joia da coroa inglesa e também foi um lugar para onde eram mandados os britânicos desempregados e grande fonte de matéria-prima para a Revolução Industrial Inglesa. Bom, uma das marcas principais deixadas por essa colonização é que o inglês é uma das línguas oficiais da Índia e é a língua usada pela administração federal do país. Bom, mas apesar de ter existido essa dominação, ela não ocorreu de forma pacífica, basicamente porque os indianos eles resistiram à ocupação inglesa. Existiram uma série de revoltas e bem conhecidas e o que tornou a ocupação inglesa um pouco mais difícil. Após a Primeira Guerra Mundial, né, no movimento de descolonização, os ingleses eles começaram a ter que negociar sua saída e foi uma negociação que envolveu diferentes grupos políticos e religiosos. Um dos grandes nomes dessa independência indiana é Mahatma Gandhi, que fez com que fosse feito essa negociação de uma forma um pouco mais pacífica, né? Não foi totalmente pacífica, mas ele é bem conhecido, é um grande nome por ter feito com que fosse mais amistoso essa negociação. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre uma disputa territorial que a Índia está envolvida, que eu considero bem importante, que é a disputa territorial da Caxemira. Apesar dos ingleses terem saído da Índia, eles dividiram o território com base em religiões. Então, o território de maioria hindu formou a Índia, que a gente conhece hoje, e o território de maioria islâmica formou o Paquistão. Entretanto, uma parte desse território que seria da Índia, que é a Caxemira, ele foi reclamado por outros países, como o Paquistão e a China. Basicamente porque é um país bem rico em recursos minerais, em água, com um solo bem fértil. Então, até hoje existe esse embate para saber de qual país realmente é a Caxemira, pertence àquele território. Então é isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre economia e desigualdades da Índia. Um beijo e até a próxima!